a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Esse é o 11º episódio da série onde receberemos exclusivamente atletas, membros da comissão técnica e envolvidos nas equipes do NBB, buscando dar mais visibilidade ao nosso basquete. Está no ar o NBB das Minas. Eu sou a Paola e serei a sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBA das Minas, e pelo Instagram, @NBA das Minas Pod. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, da WNBA e da LBF. E temos um lembrete importante. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Monza Imports, @ImportsMonza no Twitter. E hoje comigo está a minha parceira, a Naja, que inclusive agora tem uma gata que virou famosa e que faz publicidades também. Boa noite, Carol. Tudo bem? Eu ia começar falando que eu achava que meus cachorros e o cachorro da vizinha não iam latir, mas eu já fui gongada porque o meu cachorro já tá latindo. Faz Isso parte. porque o caminhão do lixo passou antes, né? Mas tudo bem. Uma gata famosa, a gata do meu pai, a Gigi, fez as publicidades tudo lá pro nosso perfil, né? Consegui tirar uma foto dela, porque é difícil fazer foto com animal. Eles se mexem muito. Ficou muito bonitinho, eu gostei. Você gostou? Eu amei, ficou maravilhoso. Quem não conferiu, vai lá conferir no nosso Twitter. Exatamente. Mais uma vez, a gente só não ficou junto em um episódio, né? Foi no Pois episódio do Neto. O caos já tá instalado aqui atrás. Mas a gente só não ficou junto em um episódio. É um prazer novamente estar com você. E agora, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao NBA das Minas, o Magic Fulvio. Pra gente começar com o pé direito, a gente tá até um pouco aqui emocionada, a gente até falou. Pode se apresentar pro pessoal, contar um pouquinho de como começou a sua história de amor pela bola laranja. Olá, meninas. Um prazerzaço estar falando com vocês aqui no NBA das Minas. Bom, a bola laranja começou uma coisa muito comum. Eu tenho um irmão mais velho, um ano e meio mais velho, e através dele, dos amigos, a gente vivia no clube, né? Eu sou natural de São Paulo, mas com 5 anos meu pai, com um trabalho, acabou nos levando para a cidade de Limeira, no interior de São Paulo, onde que, através do esporte ali que a gente vivia no clube, jogava futebol, vôlei de praia, nadava, fazia de tudo, a gente ingressou numa escolinha do nosso clube de Limeira, e dali em diante eu não parei mais, sendo que depois nas categorias de base você acaba ganhando título, né? Você começa a pegar mais amor ainda pelo esporte, e de um hobby, né, digamos assim, acabou virando minha vida, minha profissão, das coisas que eu mais amo fazer na vida. Que sorte, né? Que a gente teve, você e a gente teve, né? Inclusive, eu já li que você pensa em basquete 24 horas por dia, então realmente é uma das suas paixões, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não é à toa, né? Eu, velhinho, ainda jogando. Não, velhinho, aí ele já apelou, né, Paola? Ele apelou porque um dos meus grandes ídolos é o Federer e você tem a mesma idade dele, então um velhinho, nada a ver isso aí. Eu não gostei desse papo, não. Craque, Federer, cracaço. Adoro tênis também. Ai, que bom. Aí já tô feliz. Então o papo pro final vai ficar... A Paola já vai começar a dar as cartadas dela, entendeu? Eu não vou ter mais voz nesse podcast. Quando a gente perguntar se ele torce para algum time da NBA, eu já vou estar vencida, porque a Paola vai começar com as falsidades dela. Já tô alertando. A Paola é meio falsa, tá? Calma. Nossa, olha a imagem que tá passando. Mas vamos começar do começo, né? É difícil falar da sua carreira sem superlativos, mas a gente tem que começar dizendo que você é, sem sombra de dúvidas, um dos armadores mais completos que o NBB já viu. Então, antes da gente falar um pouco da trajetória em si,
vamos focar no aspecto da sua carreira em que você faz a verdadeira mágica. Você foi 4 vezes armador do ano, 5 vezes líder de assistências da temporada, além de líder de assistências da história do NBB. Ainda você é o recordista de assistências em um só jogo, foram 21 em 2012 contra o Uberlândia. Mas não só de passes vive o Magic Fulvio, você é um dos pontuadores mais eficientes na posição. Tem um arsenal completo, é um exímio arremessador de 3 pontos, quase 40% de aproveitamento na carreira. Um dos melhores de todos na linha de lance livre, a gente tem visto nos playoffs da NBA como é importante, e muito eficiente. Quando você olha a sua carreira hoje, há um mês de completar 40 anos, qual é o primeiro sentimento que te vem à cabeça, no coração? Como é que você vê a sua evolução enquanto jogador e, mais especificamente, enquanto armador, ao longo de todos esses anos? Gente, vocês puxaram minha capivara mesmo, hein? Que legal. Aqui é CSI, a gente trabalha com isso. Eu fico muito feliz de todos esses números que você falou. Eu me sinto muito completo durante toda a minha trajetória no esporte. Acho que uma das coisas que eu falo muito, é lógico que todo mundo gosta de ganhar títulos. Eu sempre falo isso, que eu carrego ainda o peso de não ter conquistado um NBB. Porém, acho que a maior vitória que você deixa na sua trajetória, principalmente um cara que chega na minha idade, está jogando em alto nível ainda, é o reconhecimento tanto de vocês, por parte da imprensa, como dos atletas que vivem nosso esporte, e a felicidade de ver os meninos perguntando quando eu dou dicas, quando eles me ligam, enfim. Então, como você se torna uma referência, né, no que você faz, você acaba tendo um privilégio imensurável, né? Então, acho que essa forma de legado que eu tento deixar, né, como referência na posição, e isso é o que me deixa mais feliz, motivado. E como eu sempre digo, então, o esporte que eu amo de paixão, eu vivo 24 horas mesmo, adoro, apesar de ter uma vida bem acelerada devido aos filhos, mas eu não me privo de viver a vida do jogador de basquete durante 24 horas. Eu gosto de acordar, eu gosto de me alimentar bem para ir treinar, voltar a almoçar, descansar para o treino da tarde. Então, essa rotina me fascina, e quanto mais idade vai chegando, mais próximo do fim, mais eu valorizo isso. Então, eu acabo me aproveitando ao máximo. Paola, você vai fazer algum comentário? Ou posso seguir? Eu senti que você queria fazer algum comentário. Eu só ia falar que ele é tipo o LeBron James, mas pode seguir. Eu sabia. Já me conhece. As suas artimanhas. Mas é verdade. Bom, agora sim a gente pode dar uma linha de tempo da sua gloriosa carreira. Você começou na base do Limeira e depois defendeu o Paulistano. Na sequência, jogou por Uberlândia, Ribeirão, Brasília e alguns times da Europa, como o Pallacanestro Roseto da Itália e o Granada da Espanha. De volta ao Brasil, assinou com São José, onde foi campeão paulista 2 vezes e vice-campeão do NBB 4. Depois foram 3 temporadas no Brasília, 2014-15 a 16-17, em que você foi campeão da Sul-Americana. Aliás, em 2015, depois Vasco 17-18, Bauru 18-19, e enfim, como dizem, um bom filho a casa torna. As últimas 2 temporadas você defendeu o Mogi e já renovou o contrato para a próxima temporada. Olhando tudo isso que você viveu e conquistou, qual foi o momento mais marcante da sua carreira? Aquele que você sempre vai carregar com você? E quais foram as mudanças que sua passagem na Europa provocou em você? Seja pessoalmente ou como jogador. Bom, acho que o momento é complicado, né, de falar, porque são tantos, né? Eu sempre gosto de me apegar aos momentos familiares, né, envolvidos, né? Então, eu acho que a temporada 11-12, se eu não me engano, foi uma das melhores da minha carreira, e ali também teve o nascimento da minha filha, então tudo isso mexe bastante, né, com a gente. A gente teve o título paulista, mas ficamos vice do NBB, mas São José foi uma cidade que me marcou bastante. Então, ali eu tive grandes momentos, né, difícil citar só um, né. Brasília também foi
muito gostoso de jogar. E aqui em Mogi, onde toda a família da minha esposa é daqui, então eu tive a primeira passagem aqui em 2002, tenho muitos e muitos amigos, então realmente me sinto em casa, é aqui que eu quero terminar a minha carreira e me estabelecer na cidade. Perdão, a segunda pergunta, eu me perdi. As mudanças que passar pela Europa provocou em você, Europa, seja isso. Pessoalmente ou como jogador? Isso, eu acho assim, eu vejo no momento em que eu fui para a Europa, eu vinha de um pré-olímpico muito abaixo, né? E dali mesmo eu tinha já o passaporte, né, italiano, então eu prometi para mim mesmo que ia, independente da parte financeira. Então foi um risco, mas porém eu precisava disso, né, de experimentar o basquete europeu, até porque eu acredito que tudo na vida é costume, né? Você precisa se acostumar a jogar com eles para saber, né, como lidar, né, com essas situações. E nós aqui no Brasil não tínhamos o costume, né? Uma defesa mais agressiva, como eles jogam lá. E isso deu um crescimento profissional muito grande para mim. Tanto é que logo na temporada que eu teve muitos empecilhos, teve muitas coisas contratuais que não foram cumpridas, muita dificuldade lá na Itália. Depois eu fui para a Espanha, então o time também estava no perrengue. Então, quando eu voltei dali, eu me senti muito mais preparado. Quando eu vim para o Brasil, me senti muito melhor para jogar pela seleção brasileira, porém isso não aconteceu, né? Apesar de ser convocado na época, acho que era o Monte Gonçalves, o técnico, e infelizmente eu não dei sequência, né? Mas a nível nacional, em São José, jogando lá, a gente teve temporadas excelentes, né? Uma equipe que foi planejando gradativo para o crescimento, até de repente tentar o título, né? Infelizmente a cidade, através de mudanças políticas e várias outras coisas que aconteceram interna lá, acabou desmantelando um pouco a equipe e não deu sequência a um projeto que seria muito vitorioso. Mas certamente o lado profissional ali, na volta da Europa, somou bastante na minha carreira em diante. Nós já dissemos anteriormente que você renovou o contrato com o Mogi das Cruzes e estará defendendo o clube na próxima temporada. Porém, antes disso, vamos conversar sobre a temporada que se encerrou recentemente. Uma temporada que começou em novembro, em meio à pandemia, protocolos diferenciados por conta da Covid, bolha, jogos sem torcida. O Mogi terminou em 8º na temporada regular, com 15 vitórias e 15 derrotas, e nos playoffs venceu a Unifacisa por 2-1 nas oitavas de final, e depois perdeu do Flamengo nas quartas. Como você avalia a temporada do time? Quais foram os pontos fracos e os pontos fortes da equipe? Bom, esse ano foi um ano realmente bem atípico, né, devido à pandemia, né, a falta de torcida, mexe muito, né, principalmente com a população aqui de Mogi, que e para nós, né, atletas, que a torcida realmente faz muita diferença, né. Então, nesse ano atípico, acho que a nossa equipe que pelo menos nessas últimas 3 temporadas, né, vem se jogando bem, mas sempre se desmantela o time, tem que fazer uma nova reformulação, né, sempre com bastante dificuldade administrativa. Então, isso também prejudica bastante, né, porque está provado aí pelos times que ganham que uma manutenção de uma equipe e trazendo peças pontuais te dão um maior resultado, né, uma boa estabilidade, uma boa estrutura. Então, isso faz grande diferença, né. E nessa temporada a gente, com os jogadores tendo mais protagonismo, onde eles não tinham, então foi um processo bem desgastante, né, até chegarmos ali o playoff, e no playoff a gente ter jogado contra a equipe do Unifacisa, uma equipe com bastante jogadores, né, não tão tops, porém todos médio bons e que
tinham poderio ofensivo, né? Qualquer um poderia desequilibrar a qualquer momento. Então a gente teve uma série dura, onde a gente, felizmente, acabamos passando. E depois, né, a gente pegou o Flamengo, que dispensa comentários essa última temporada, tudo que eles conquistaram e da forma com que conquistaram, né? Não é só ganhar, né? Mas a forma com que eles ganharam, dominando todas as equipes a nível nacional e internacional. Então é mais do que merecido tudo que eles conquistaram, e a gente ficou pelo caminho ali, mas eu me sinto muito feliz e muito lisonjeado por tudo que a gente fez esse ano. Foi uma equipe, como eu te falei, volto a frisar, voltou do nada, com jogadores, né, que não tinham protagonismo ou precisavam de espaço, né, e com muito trabalho ali, diariamente, dia após dia, a gente conquistou aí, com muito orgulho, um bom lugar na classificação, né? E eu digo que nessa equipe, nosso ponto fraco, às vezes, a gente não tinha uma troca tão boa, né, na parte do banco, né? Às vezes a gente perdia um pouquinho de qualidade. E os pontos fortes foram esses jogadores, né? A presença deles, a mostrar que eles podem competir a nível nacional, em alto nível, né? Você vê quantos jogadores, que o Lessa mesmo, que é daqui da cidade, apresentando uma nova função, que foi de armador ali, ele me ajudou bastante, entendeu? O Wesley, que estava lá no Corinthians, sem muito espaço, veio para cá e fez uma temporada brilhante, né? Foi uma duplaça que eu tive o prazer de jogar. Douglinhas, Mogi, enfim, vários outros, né? O Fabrício, o Gruber voltando de lesão. Então eu acho que tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então eu prefiro me apegar a esse lado bom, né, do crescimento de todo mundo, e que esse ano aí teve uma manutenção, né, desses meninos aqui também junto comigo. Então acredito que essa temporada a gente vai mais longe ainda. Tá vendo, Carol? Ele realmente lembra muito o LeBron. Tive que fazer esse comentário de novo aqui, né? Sou muito fã também. Não falar nada pra você. Fica quieto que você também é muito fã. Mas agora a gente vai focar em você. Aos 39 anos de idade, você continua em altíssimo nível, experiente, líder dentro e fora de quadra, contribuindo ativamente nas estatísticas de uma equipe que, como você mesmo falou, nessa temporada passou por uma reconstrução. De fato, você teve uma minutagem bem alta, foram 30,1 minutos por jogo em 32 partidas disputadas. Você foi o terceiro da equipe em pontos, segundo em rebotes, primeiro em eficiência e, novidade, primeiro em assistências. Então, além disso, eu tive que fazer a piadinha aqui, né? O bom é o segundo em rebotes. Tá vendo? Que coisa. Na verdade, você tá em todos os lugares, né? Além disso, você concorreu mais uma vez ao prêmio de melhor armador, sendo o maior vencedor dessa categoria. Você, aliás, faz um trabalho específico, né? Fez durante os meses longe da quadra, logo no início da pandemia, com uma mini academia na garagem de casa, para evitar lesões e aguentar essa sequência intensa de jogos em um período mais curto. Conta pra gente o que te inspira a continuar se renovando, buscando forças para seguir em tão alto nível. Qual que é o segredo da tua longevidade? Legal, boa pergunta. O segredo da longevidade é difícil, né, de falar, né? Porque eu não sou um jogador, uma pessoa com DNA esportivo ou com um físico tão privilegiado, né? Mas a gente acaba ficando bastante maduro. Eu falo para todo mundo que eu acabei cuidando do meu corpo depois dos 30, né? E falo isso para a juventude aí, para não cair nessa, né? Porque às vezes a idade você quer aproveitar bastante, né? E às vezes também falta orientação. Hoje em dia está tudo muito mais explicadinho, tem uns intercâmbios, tem tudo na internet, então é tudo mais fácil. Mas a longevidade às vezes passa por isso daí, por depois de uma certa idade tá sempre se cuidando da alimentação. É lógico que a família também, né? A constituição da família muda bastante o estilo de vida, né, da pessoa, e a mim, então, né, eu sou prova disso. E me cuidando assim, tentando e sempre ser bastante competitivo, isso me faz levar aí a esses prêmios, né, a competir, né, contra grandes armadores. Essa temporada eu competindo como melhor armador com Jorginho e Iago.
E eu sou fãzaço dos dois, os dois que dominaram o basquete, né, desse NBB. É incrível o que o Iago fez nos playoffs, o que o Jorginho fez a temporada toda. Então, isso me deixa muito feliz, né? E eu também tenho 2 cirurgias no joelho, né? Então eu não posso parar. Eu sou aquele cara que eu preciso estar sempre ativo, principalmente para as pernas, né? Então, logo que teve a pandemia, muitas academias aí sofrendo, né, com a falta de alunos. Aí eu acabei entrando em contato com algumas pessoas que eu conheço aqui em Mogi, acabei montando acabei alugando, né, os equipamentos dessas academias até para ajudar eles, né, e me ajudar também. Senão os preparadores físicos aí das equipes, né, que iam ter muita guerra com os atletas, e eu queria minimizar o trabalho deles também. Pessoalmente falando, quais foram os maiores desafios que você teve que enfrentar na temporada? Como foi lidar com a pandemia, mais jogos em menos tempo e a falta da torcida? Como eu falei, né, acho que o risco que é lógico que a falta da torcida, como eu falei anteriormente, é uma diferença muito grande aqui para nós, né, de Mogi. Porque é uma torcida muito participativa, né, que lota o ginásio, e isso faz grande diferença, né, até no momento que você está mais relaxado no jogo, ela sempre te impulsiona, então isso para nós aqui faz grande diferença, né. Mas sempre foi uma temporada, né, bem atípica, até porque a gente via muitas notícias, né, sobre o que estava acontecendo no mundo, né, no Brasil, e certamente nós tínhamos um certo receio, né. Porém, aqui há de ressaltar que Mogi fez um protocolo muito eficaz, onde a responsabilidade, né, dos atletas e comissão técnica foi preponderante para a gente ter o sucesso aí de quase zero, né, de contágio do Covid. Felizmente também por a gente estar no estado de São Paulo, as viagens eram mais tranquilas, né, porque a gente fazia muito bate e volta, então a gente correu muito pouco risco, né, de ficar em hotel, como algumas outras equipes passaram, né, de ficar entediado, aí alguns atletas saíam, né, iam passear. A gente, em nenhum momento a gente fez isso, apenas a gente teve, acho que no final, que a gente fez uma bolha em Brasília e depois só playoff. Então, de um receio, a gente ficou, de certo modo, depois de um tempo bem seguros, até porque a gente seguiu os protocolos exigidos pela Liga e principalmente por Mogi aqui, que foi bem rígido. Então, eu fico feliz de ter passado já por esse momento, né, que a pandemia está um pouco melhor aí no nosso país, e torcer para que o quanto antes seja sanado aí essa doença, para que o público volte aos ginásios, né, que não tem graça o basquete sem o público. Pois é, o público faz tudo, e pra gente que assiste também NBA, a gente vê, né, como é que estão as coisas lá. Como você falou, torcendo, né, que já faz mais de um ano essa doença. Sim. Mas, né, não falando desse assunto triste, né, você renovou o contrato com o Mogi e vai voltar a defender o clube da cidade em que você nasceu e que você defendeu entre 2002 e 2004. O clube passa por um momento extremamente difícil. Depois de 5 anos foi anunciada a saída do técnico Guerrinha, que levou o time a 2 títulos e a outras 2 finais. O armador Cassiano Bueno e o gestor Nilo Guimarães também saíram. E aí foi criado o projeto Joga Junto Mogi, que é de iniciação esportiva da modalidade, que vai servir de apoio às equipes de base do Mogi. E o diretor do projeto de esportes de Mogi agora é o ex-jogador Renato Lamas, que declarou que as dívidas do clube são superiores a R$600 mil e que existem débitos em aberto com jogadores e membros da equipe técnica de 2020 e 2021. Como é que é o clima agora na equipe? Como é que, realisticamente falando, pensar em construir um time competitivo para a próxima temporada? E você, Fulvio, está sendo consultado quanto a essa reestruturação? Legal, boa pergunta. Eu acho assim que não é bem consultado, né? Mas eu tenho um bom relacionamento com o Renato, até porque joguei com ele, joguei em seleção, joguei
em São José, em Ribeirão, então é uma pessoa querida que eu tenho na vida. Fiquei feliz, né, pela chamada dele aqui em Mogi das Cruzes. Então toda renovação, né, gera um pouco de instabilidade. A última gestão vinha realmente com um pouquinho de dificuldade, né, administrativa, e em nenhum momento você vê que os atletas ou comissão técnica se esmoreceu, muito pelo contrário, a gente ia crescendo, né, durante essas adversidades, e só que acabou, né, ficando meio que uma bola de neve, né, ano após ano. Estava cada vez mais difícil fazer basquete, né, principalmente aqui em Mogi, e infelizmente culminou aí em dívidas altas aí com membros de comissão, com atletas, e enfim, e essa nova gestão aí tá tendo bastante dificuldade, mas como eu falei, né, eu nas últimas temporadas eu visto muito a camisa, então o que depender de mim eu vou fazer para ajudar a equipe. Nessa renovação já foi feito, né, o acordo com a maioria não, acho que com todos, né, até porque nós temos um livro de dívidas através da Associação dos Atletas, que é levado até a Liga Nacional de Basquete, onde que se algum atleta associado não aceite o acordo do clube, esse clube não pode participar do campeonato. Então, acredito que Mogi já sanou isso, já fez esses acordos, entendeu? Então é um voto aí de confiança para essa nova gestão, né, que os atletas que hoje aqui estão dando para essa nova organização que está sendo feita aqui em Mogi, né? Eu fico feliz que eles estão muito empenhados em voltar com a base, né? Uma coisa que não pode, que é o grande calcanhar de Aquiles aí do nosso esporte no Brasil todo, né? A base, porque a gente sempre, ano após ano, vai falando, mas os meninos e meninas ficam bem esquecidos na base, entendeu? Então, eu estou botando fé que essa nova gestão faça um bom trabalho, e infelizmente o Guerra acabou não ficando. O Guerra é um técnico especial que eu tive, um cara que eu me dei muito bem, teve um casamento bem legal entre nós, uma pessoa que entende bastante do jogo e entendia muito bem o meu momento nos campeonatos, que me deixava bastante à vontade. Enfim, eu não tenho que falar dele, um cara muito sensacional, que eu tive o prazer de jogar nos últimos 2 anos aí, e enfim, espero que esse ano tudo dê certo, tanto administrativamente como dentro de quadra, e uma coisa que eu posso te garantir é que a gente vai se empenhar ao máximo, trabalhando arduamente como a gente tem feito nas últimas temporadas. Antes da gente iniciar o próximo tópico, a gente teve a brilhante ideia de falar, né, no nosso Twitter para os nossos seguidores, não diretamente, mas falar quando nós estivermos falando, gravando, né, com vocês, para ver quem adivinharia e dar o direito dessa pessoa, desse fã, de fazer uma pergunta. Legal. E aí, a última vez com o Marquinhos foi um pouco assim pesado, né? As pessoas passaram um pouco do nível. Mas agora o Renan Sanches acertou que era você. Obviamente a gente não fala quem é, né? A gente só pergunta para ver se a galera acerta. E a pergunta que ele fez para você é como conseguir dar a volta por cima depois da temporada abaixo no Bauru e voltar a jogar muito bem no Mogi. Ah, legal, boa pergunta. Aliás, uma excelente pergunta, que eu gosto de responder isso, porque é gostoso falar em volta por cima, né? Mas eu não vejo muito assim, entendeu? É lógico que, ou às vezes as pessoas se acostumam mal, né? E é claro que a gente faz por onde, porque eu quero estar em alto nível e estar entre os melhores sempre, isso é fato, entendeu? Mas às vezes não é porque a gente acaba jogando uma temporada ruim e parece que você não serve mais, né? Então isso machuca um pouco, né?
Então, antes de vir aqui para Mogi, eu tinha saído de Bauru, onde a gente tinha uma equipe boa, acabamos não tendo uma boa temporada, e um ano antes também no Vasco, que a gente tinha um timaço, mas por N problemas acabou não dando certo. Então as pessoas acabam achando que você não é bom, né? Não é mais o mesmo, não vai jogar mais. E aí que tá, né? Essa frase acaba caindo bem em alguns momentos, né? E muitas pessoas falam isso para mim, né? Que esses 2 últimos anos tem sido muito especial, que eu dei a volta por cima. E eu falo, né? Que eu só não joguei tão bem quanto vocês estavam acostumados, mas eu joguei, eu estava lá, não tive temporadas como vocês viam antes, mas tive alguns números, como armador não estava tão ruim, mas eu fico feliz de poder também falar assim. Então, seja como for, eu dei sim a volta por cima. Pode ter sim sido um cala-boca para alguns que me criticavam, mas isso só serve de motivação, né? Quanto mais motivação a gente tiver, essa gasolina sempre vai encher o tanque aqui para que eu faça temporadas cada vez melhores. A gente vai até falar um pouco mais disso, né? Falando do pré-olímpico e tal, porque realmente o atleta ele recebe muita cobrança e as pessoas, no geral, não tentam compreender o que está passando, né? Tem N motivos por trás da pessoa atleta. E é um ser humano, é uma pessoa, né? Isso é um dos nossos objetivos com o NBB das Minas, justamente dar esse espaço para que as pessoas possam compreender que aquilo ali é um trabalho, assim como a gente trabalha criando conteúdo, assim como tem um médico, como tem um advogado e tal. É um trabalho, né? Aquela pessoa, ela tem uma família, é um ser humano, ela sente dor, ela sofre, ela sente saudade da família porque passa muito tempo viajando. Enfim, as pessoas não conseguem associar isso, né? A gente vai até falar mais sobre, até pelo pré-olímpico, porque vimos uma cobrança muito excessiva e muito grande. Não que alguns pontos não tenham que ser cobrados, mas acho que o brasileiro, no geral, assim, perde um pouco a mão e passa um pouco da noção da coisa. Uhum. Sem dúvida. Muito bem colocado o que você falou. É exatamente isso, né? E as pessoas não entendem, né? Que nós somos seres humanos como todos, né? Todos somos possíveis de falha, né? E eu tô 100% do seu lado com relação a essa colocação sobre os meninos da seleção, né? É uma cobrança excessiva. Outra coisa que eu gosto de frisar é a falta de entendimento em que o atleta pede dispensa, né? Eu passei por a minha geração, né, passou por vários momentos desses com alguns atletas e que não foi respeitado, e isso é muito chato. Os meninos agora que acabaram de pedir dispensa, eles estão batalhando por uma situação financeira para a família, né, para a vida deles, e infelizmente as pessoas só veem o lado ali da seleção como patriotismo, e não falta patriotismo para esses jogadores, muito pelo contrário, mas há uma situação muito mais importante no momento para eles, para acontecer para eles, e que eles têm que se dedicar de corpo e alma. Então, mas isso daí também, essas críticas fazem parte do nosso esporte, da nossa vida, né, rotineira aí no basquete, que a gente tem que aprender a lidar, porque infelizmente é difícil mudar a cabeça de algumas pessoas. Eu vi até um comentário recente, justamente por conta das dispensas, né? O Brasil acabou sendo eliminado e tal. Enfim, tem N fatores que implicam na eliminação do Brasil. Mas eu vi muita gente falando assim, mas o Damian Lillard e não sei mais quem vai para a seleção americana. Só que o Damian Lillard e não sei mais quem tem um contrato grotesco com a equipe deles, né? O Didi, ele não tem esse contrato. O Didi tá tentando, já que falaram tanto do Didi, né, e do Gui Santos, até por tentar se prevenir, né, por causa do draft. Eles estão tentando entrar na liga e conquistar o espaço deles, né? Você quer comparar um cara que tem um contrato máximo com o Blazers e ainda tem um contrato com a Adidas, ainda tem contrato com outras N empresas, então não existe esse comparativo, né?
jogador que vai para a NBA, que se coloca nessa posição, ele tá nas costas dele, tem a família dele toda. E as pessoas não entendem isso até hoje. Já passaram inúmeros jogadores nessa situação e as pessoas não compreendem. Elas querem comparar um cara, que eu vou repetir de novo, o Damian Lillard com o Didi Lousada, que recebeu uma oportunidade agora no Pelicans no finalzinho da temporada já. Então é algo assim... Gente, pelo amor de Deus, vocês não têm nexo do que vocês estão falando, né? Porque não tem nem comparação. Exatamente. Concordo em gênero, número e grau. Esse é o pensamento. Ô, Carol, onde você foi? Ficou pensando sobre... Eu pensei que você ia puxar a seleção para depois eu falar de racismo. Porque a gente tá falando da seleção. Ah, então beleza. Não ia adivinhar, dormi nessa, pesquei. Então vamos falar da seleção. A seleção brasileira, como todos sabemos, infelizmente, perdeu a final do pré-olímpico em Split, na Croácia, para a Alemanha, sempre essa bendita Alemanha, numa partida em que encontrou enormes dificuldades ofensivas, e com esse resultado a gente está fora das Olimpíadas, tanto no feminino quanto no masculino. O Brasil fez 3 excelentes partidas contra a Tunísia, Croácia, os donos da casa, e o México. Todos ficamos muito esperançosos, mas mais uma vez a sensação é de que a gente poderia ter dado certo, mas não deu. Temos um grupo muito jovem, como o Iago, Jorginho, o Lucas Dias, Lucas Mariano, que foi muito bem, o Iago em específico, em todas as partidas em que ele entrou, com jogadores mais experientes. Essa é a mescla da nossa seleção. Depois da derrota, alguns pediram a saída do técnico Petrovic. A gente quer saber a tua opinião sobre o desempenho do Brasil no torneio, na final, o que você acha do futuro da nossa seleção, por onde começar ou até recomeçar, né? Exato, né? Bom, acho que todo mundo, né, todos nós ficamos, né, iludidos com a classificação para a Olimpíada, né? Até porque a nossa seleção estava jogando fino da bola, né? Todos os jogos estava disparada a melhor seleção nesse pré-olímpico. E iludido não, né? A gente achou que ia conquistar mesmo a vaga. E tinha time para isso, né? Uma equipe bem treinada, bem dirigida pelo Petrovic. Um cara sensacional que eu tive o prazer de trabalhar logo que ele chegou. É um croata bem abrasileirado, então é bem enérgico, um cara 10. E que, infelizmente, quando você fala de, às vezes, um jogo, né? E culmina numa desclassificação ou classificação, é muito doloroso. E não é porque perdeu um jogo que o trabalho está sendo mal feito, muito pelo contrário. Até porque não apaga nada essa derrota para a Alemanha ou tudo que o Brasil fez nos outros jogos e o que vem conquistando nos últimos anos aí. E pegamos uma Alemanha com uma Alemanha alta, né, com um dia iluminado do Wagner, se não me engano o nome dele, pivô 4, que arremessava de fora, cortava, enfim, fez de tudo, deu tudo certo para ele nesse dia. E, enfim, infelizmente nós estamos fora, mas o Petrovic fez um trabalho impecável, entendeu? Impecável não porque não estamos nas Olimpíadas, né, mas quase impecável. Um cara do bem e que eu torço muito para ele, seja se ele continuar ou não. Trouxe jovens, né, para a seleção. Acabou que no final ali muitas vezes as pessoas acabam se perguntando, né, por que ele não colocou mais um jogador ou outro, né, porque um jogador que não estava tão bem, né. A questão é confiança, né, gente. No esporte você acaba confiando mais em um atleta do que o outro, né. E você sempre acredita, até porque pela bagagem, né, que esses atletas têm, eles vão ter uma iniciativa melhor na parte final, né, pela bagagem que eles têm. Bom, mas infelizmente não classificou. Acredito que esses meninos que estão lá ganharam uma bagagem boa, né. Eu sou da opinião que chega um momento, principalmente agora, né, que provavelmente Alex, Huertas, Varejão e alguns, né, como Marquinhos também já se despediu, essa reformulação tem que ser feita já de imediato, já colocando uma seleção totalmente jovem, sem grandes veteranos, entendeu? Para justamente dar cancha, né? Às vezes você sofre um ciclo
mas no outro você volta muito preparado, muito preparado. Então, eu sou dessa opinião, né, que zera tudo, coloca só os meninos para jogar em todos os campeonatos, entendeu? Dá bagagem, dá responsabilidade para as classificações desses campeonatos, entendeu? E assim você vai conquistando um intercâmbio, né? Você vai dando experiência a esses jovens e que certamente em alguns anos, em médio e longo prazo, você vai colher grandes frutos, porque se a gente ficar tentando tampar o sol com a peneira ou tampar buracos de imediato, assim, a gente não vai ter crescimento nunca, vai ficar patinando, entendeu? E não vai ter grandes jogadores, né? Mas temos talentos, temos material humano, né, para repor essas peças, só que tem que dar protagonismo, entendeu? Então, a partir de agora, que esse novo ciclo, esse é o que eu espero do futuro da seleção, que dê chance a esses meninos e eles tenham protagonismo na seleção. Eu acho que nós concordamos que futuramente ele pode ser um bom técnico, né, Paula? Nossa, um excelente técnico, inclusive o Guerrinha, né, que era o técnico até agora do Mogi, falou que ele é um técnico dentro de quadra. Então, fica aberto aí, né, Carol? A gente pode fazer uma campanha, quem sabe, né, Carol? Aprovado. Estou nessa com você mais uma vez. Eu ia só falar, antes da gente entrar no outro tópico, é que eu vejo muito também essa cobrança, mas tem que esperar a seleção brilhar e tal, para poder dar interesse, né, em jovens. Não é isso. Aliás, a seleção eu acho que é o menor dos problemas do brasileiro, falando de basquete. Eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Começa quando algum clube, por exemplo, de futebol tem um setor de basquete e os torcedores, em vez de apoiar, vão cobrar dizendo que é um dinheiro gasto, um dinheiro que não está sendo investido no basquete, no futebol, por exemplo. Acho que falta o brasileiro apoiar, assistir, né? Enfim, são N pontos para você poder chegar ali e falar, a seleção tem que dar resultado, se não der resultado, não dá esperança, não dá vontade para jovem jogar. Eu acho que todos nós ficamos tristes, né, com o resultado e tal, mas eu acho que o buraco para isso é bem mais embaixo. E para mim também não adianta muito todo ciclo olímpico você ficar mudando de técnico e faz isso e aquilo, se as coisas não começarem a funcionar direito na base, né, na base do problema. Perfeito, muito bem colocado, né? E muitas dessas pessoas que cobram, às vezes eles não entendem nada e são apenas torcedores fanáticos que assistem os jogos, né, torcendo para o seu país, pela modalidade, mas não tem a menor noção do que se passa, né, nos bastidores ou nas categorias, né, que no país aí tem. Então a gente precisa tá mais municiado de informações aí para poder falar, mas o mundo hoje, né, vive de redes sociais, onde todo mundo tem sua opinião, todo mundo se expõe, e isso às vezes leva numa grande repercussão negativa, às vezes positiva, enfim. Tem que saber lidar com o mundo atual, né, e dar bola para frente, né, eu acho que as gerações vão passando, acho que a gente tem que ter cabeça boa para tentar mudar o esporte, e tenho certeza que as coisas vão melhorar, como já estão melhorando. A gente queria falar sobre racismo, né? É um assunto muito delicado. Nas 2 últimas temporadas da NBA, o posicionamento dos jogadores foi muito incisivo e forte, né? Que lá fora, na maioria dos atletas são negros, contra racismo mesmo e violência policial, os inúmeros acontecimentos. Essa semana vieram à tona as falas racistas da Rachel Nichols sobre a sua colega negra, a Maria Taylor. Aqui no Brasil, a gente ainda percebe uma grande dificuldade, de certa forma, de posicionamento por parte de alguns atletas em pontos extremamente importantes para a nossa sociedade. E isso ficou muito evidente, inclusive, no manifesto, entre aspas, dos jogadores na Copa América. Como você vê isso sobre a importância de abordar e se posicionar sobre esse assunto? Eu queria só fazer um adendo que a gente falou, né, que realmente os jogadores lá fora se posicionam mais, etc e tal, mas nesse caso específico da Nichols, eles não falaram nada até agora. Tinha inclusive um cara que trabalha junto com o LeBron James em alguma coisa da I Promise School e tá meio que por isso mesmo, sabe?
Então fica até uma sensação assim de, vamos nos posicionar quando a ferida não for ali dentro da nossa casa. Mas até acho, só para completar, né, que quando o assunto especificamente, Carol, a gente viu, né, sobre mulheres, os homens ali da tem NBA uma realmente dificuldade, né, tem. de falar, mesmo ela tá errada, obviamente, ela foi racista, ela tá errada, não vai acontecer nada com ela, ela só vai ficar ali na geladeira um tempinho, mas eles têm uma dificuldade, né, uma resistência de falar e tal, de cutucar isso também. Sim, né? E é o que você disse, né? Não vai acontecer nada só para. Não sei se o Fulvio tá totalmente a par da história. Não, até gostaria de saber o que aconteceu com esse caso. Na verdade, foi o ano passado, só que veio à tona esse ano. A Rachel Nichols estava dizendo, basicamente, que a colega, a Taylor, recebeu espaço por conta do movimento Black Lives Matter. E como se não merecesse estar ali apenas por uma questão de, entre aspas, cota, né? E aí veio à tona nesse ano e ela estava conversando com um representante do LeBron James, e até agora o LeBron também não se posicionou a respeito. E hoje o comissário da NBA, Adam Silver, falou que não vai manchar a carreira da Rachel Nichols por conta disso, né? Como se fosse um erro. E aí ela foi afastada das finais e quem agora está cobrindo em quadra é a Malika Andrews, que é uma outra repórter jornalista negra. Então, a gente sabe que é aquela correção de aparência, mas que no fundo, como a Carol falou, não vai acontecer nada. Entendi. É lamentável, né? E principalmente essas entidades, né? Elas têm que dar tem que fazer, né? Para o exemplo, né? Tem que dar o exemplo, né? E eu posso falar assim, mais puxando pelo nosso esporte, né? Principalmente lá nos Estados Unidos, você vê que através das redes sociais, no nosso esporte, principalmente a NBA, tudo que eles fizeram lá, com relação ao racismo, a força excessiva policial lá, isso repercutiu bastante aqui no Brasil, né? Sendo que o Brasil tem muitos casos assim, só que são pouco falados, né? E às vezes a gente acaba se colocando numa situação que acaba acontecendo nos Estados Unidos, quando no nosso país está acontecendo o mesmo ou até pior. Então, às vezes que os atletas mesmo, como vocês cobram, né, com protagonismo, né, no mundo, né, como principalmente os atletas de futebol, né, que eles se coloquem também bastante, façam isso, porque no Brasil acontece tanto o racismo quanto nos Estados Unidos, e às vezes a gente acaba tomando mais as dores do pessoal de lá do que os nossos daqui, né, às vezes a gente precisa cuidar também bastante do nosso país, e é lamentável, né, que essas entidades não deem um exemplo, né, para que o mundo seja seguido, né. Então, é lamentável. O que fica de pior dessa situação é porque realmente não vai acontecer nada com ela. Ela não vai cobrir as finais essa temporada, nos playoffs, como a Paola falou. A Malika Andrews vai ficar no lugar dela e a Maria Taylor também. Mas ela não perdeu o papel dela de âncora do programa, né? Eu até esqueci o nome agora. Mas ela não perdeu o papel dela de âncora. Isso, ela continua, né, lá, muito bonita. Ela vai continuar lá. E isso, pra gente que é negro, dá uma vontade de várias coisas, sabe? Porque você vê isso acontecer, você vê uma mulher branca estar nessa situação, ela trabalha diretamente com esses atletas. O basquete é um esporte majoritariamente negro. E, mano, é triste ver que nada vai acontecer assim. Exato, né? É difícil a gente falar que imagina o que está acontecendo, não, é muito difícil para nós, porque, bom, eu não sou negro e a gente não consegue sentir na pele, mas a gente tenta, né, imaginar o quanto sentimento, né, e a gente precisa se colocar na pele de um negro, né, para você sentir, né, o que passa a família, a pessoa, né. Então, lamentável que o mundo de hoje ainda a gente vive assim, entendeu? E eu vejo com bons olhos a parte do que os atletas fazem com relação a isso, e infelizmente às vezes eles são cobrados também quando eles não se colocam, porque tem que se colocar, né?
Então eu acredito que é uma parte boa de vocês de cobrarem com relação a isso, e eu tenho certeza que os movimentos, quando são criados, né, só tem a agregar aí para as novas gerações. Agora a gente vai para uma parte mais leve, né, Paola? Mais Pergunta leve. de curiosidades, coisas de pessoas curiosas. Teve algum momento, em quadra ou fora dela, de que você se arrependeu de alguma coisa que fez, ou deveria ter feito, ou achou que poderia ter lidado melhor? Nossa, agora sim, de bate-pronto, não me recordo de nada, assim, mas tem jogos, assim, que às vezes eu gostaria de ter chutado a última bola e não chutei. Até pela característica, mas isso quando mais jovem, tá? Hoje eu me dou muito bem com essa relação da última bola, até pela maturidade, mas eu lembro quando eu era jovem, tinha momentos mais decisivos em que eu poderia ser mais agudo para a cesta, e lamento, mas de outras coisas assim, de bate-pronto assim, não me lembro, por isso que eu falei essa. É uma boa, o que significa que a carreira foi quase toda muito boa, né? E tendo vivido e conquistado tantas coisas, tem alguma coisa assim que você sonha ainda em conquistar? Eu acho que eu sei a sua resposta, né? E qual foi o melhor? Mas eu quero que o resto saiba também. Eu falo. E qual foi o melhor companheiro de equipe que você já teve? Bom, a coisa que, né, o título do NBB para mim seria para coroar a minha carreira, né? Infelizmente eu não tenho, então é isso que eu almejo ainda. Eu sei que as condições são bem difíceis, até pela minha idade, pela equipe que foi montada, não que a gente não vá brigar por títulos, mas é mais complicado, né? E o jogador é muito complicado para mim, eu tenho bastante amigos e gosto de vários, então eu poderia citar alguns, né? Eu tenho um grande amigo que hoje é treinador, que é o Dedé. Tenho o Jefferson Williams, que eu joguei por muitos anos. Giovannone, que é um amigaço que eu tenho. Então, Paulinho Boracina. Então, tem alguns aí que eu levo para a vida, né? Alguns mais novos também. Basílio, Fischer. Ixi, tem tantos. E agora, quando eles assistirem, quando eles ouvirem esse podcast, eles vão ficar bravos, alguns, comigo. Estamos criando atrito, né, Paola? Fazer o quê? Tinha que pensar em todo mundo, né, Carol? Gostamos. Qual o seu grande ídolo do basquete? Nacional ou internacional? E para qual time você torce? Qual o jogo de basquete mais inesquecível que você já assistiu? Bom, o meu ídolo nacional é o Valtinho, grande armador. O time que eu torço é de basquete, né? Da NBA, você quer saber? Não, ainda não. Futebol. Deixa ele ver para depois pra São gente. Paulo. Gente... Tá bom. São Paulo, aí! Ai, meu Deus, vou embora. O problema é teu, filha. Eu torço pro São Paulo. O meu armador e meu ídolo é o Valtinho. Internacional também fala? Pode falar. Pode falar. No internacional são alguns, né, que tipo, marcaram minha trajetória, minha carreira, né? Quando eu comecei a ver basquete foi o Isaiah Thomas do Detroit Pistons, lá atrás, que eu via vídeos, eu tava começando a gostar de basquete. O Vernon Maxwell, que era um cara que eu não posso falar agora, senão vou perder outra pergunta, né, que vocês vão mandar, mas é um cara interessante, que foi um grande ídolo para mim. E lógico que o Steve Nash, né, depois ele marcou uma era aí, uma década aí que eu me inspirei bastante, principalmente nos movimentos de jogo dele, visão, enfim. Então o Steve Nash completa aí esse trio. E qual o jogo mais inesquecível que você já assistiu de basquete? Nossa, tem tantos, hein? Sempre tem um. Eu preciso vir mais preparado para essas perguntas, viu?
Paola, vamos dar 2 minutos pra ele, aí você fala o seu e não pode falar da bolha no passado, tá? Nenhum jogo da bolha no ano passado. É porque ele não sabe, né? Mas além de eu torcer pro São Paulo, assim, no futebol e no basquete, né? Eu torço pro Lakers, então... Pena. Que pena. Pena nada. Pena nada. Horrível. Melhor time. Né? E você torce pra qual? Pra ele saber. Oxe, filha. Eu pensei que era esse. Toronto Raptors. Fala o jogo, Paola. Eu acho, assim, que são tantos, já que você não me deixou dar o ano passado, mas, assim, eu acho que realmente o que eu não consigo esquecer foi aquele jogo 7 das finais de 2016, né, que o LeBron deu o toco, o Curry fez a bola de 3. Aquele jogo foi muito incrível, né, o time perdendo de 3-1 e viraram contra o Golden State. Então, acho que esse vai ser o mais inesquecível que eu já vi. É, fantástico, jogaço. Mas eu tô tentando lembrar de Olimpíada também, aquela bola do Ginóbili, né? Nossa, também. tem tanta coisa. Tem uns antigos com Derek Fisher decidindo a 2 milésimos. Sim. Caramba, tem jogo recente, aquela bola do Kawhi na zona morta contra o Philadelphia. Meu Deus, agora a Carol morreu. Eu tava esperando ver se não ia vir esse. Eu nem ia falar esse, eu ia falar do Ray Allen contra o San Antonio Spurs, que acabou com toda a alegria de todo mundo. Tá vendo? O esporte é tão bom, né? No basquete tem tantas histórias bonitas a serem contadas e que é difícil você escolher uma só. Então é só ir nessa bate-papo rápido aqui, a gente já lembrou de uns 4, 5 jogos. Então tem vários, né? É difícil. E agora, a última perguntinha antes dos nossos 2 desafios. Eu tenho certeza agora que você vai dizer que não veio preparado, mas pessoal, ele falou que a gente podia perguntar de tudo, viu? Lá vem. Boa! Agora, você pegar o professor, treinador, coach que existe dentro de você. Qual é o conselho? Ixi, essa aí é boa. Qual é o conselho que você dá para qualquer jogador que está iniciando a sua carreira agora no basquete? Quais seriam as palavras que você diria para esse jogador? Isso é mole. Para mim, isso é mole. Nossa, então. Decepcionei, achei que. Então eu vou complementar com a pergunta que a gente estava querendo fazer pro Chris Paul tá bom. No dia da coletiva do Phoenix Suns, que a gente ia perguntar isso. E também como estar no seu melhor fit ali aos 40 anos. Que conselho você dá também para os jogadores mais jovens para se cuidarem e terem mais longevidade no esporte? Legal. Vamos lá. São 2 perguntas, mas que uma vai se completar com a outra, né? Bom, um menino que está iniciando, gente, a melhor coisa que ele tem que fazer é principalmente respeitar o esporte. Tem que respeitar a bola, respeitar seus amigos, ter muita disciplina, respeitar a hierarquia, escutar antes de rebeldia. Então, ter bastante respeito quando você pisa numa quadra. Isso é primordial, né? E se dedicar ao máximo, treinar. Treina, tendo disciplina, que as coisas vão acontecer naturalmente. Se você tiver talento, então, melhor ainda. Então, são coisas simples, mas que você encontra muito obstáculo no meio do caminho, que você não pode sair dessa linha, né? Então, a disciplina, para mim, é primordial. E completando a outra pergunta, justamente você tendo disciplina, e essa disciplina extra-quadra também, principalmente, você vai ter a disciplina alimentar, você vai ter disciplina de descanso, você respeitar o que o esporte pede, o que seus treinadores falam, e você acaba se cuidando mais, você acaba tendo mais longevidade. Hoje em dia, através desses intercâmbios todos, da melhora de preparo físico, das quadras flutuantes, da fisioterapia melhorada, enfim, tem tantas coisas boas que os jovens estão podendo usufruir, que alguns de gerações passadas não tiveram, né, jogando quadra dura, vestiários ruins, enfim, dá para enumerar tantas coisas. Então, esses atletas jovens se cuidando, tendo disciplina, respeitando o jogo, certamente tem um bom futuro aí no nosso esporte.
Agora, tão sonhada pergunta, temida pergunta: qual time que você torce pra NBA? Houston Rockets. Eita, não tá sofrendo. Não, tá sofrendo, mas não foi tão ruim quanto a gente imaginava, né? Não, eu sofri muito, porque nesses últimos anos, eu não gostava do jeito que o time jogava, entendeu? Até porque eu sou de outra escola, né, digamos assim. Uhum. E eu aprendi gostar do Houston lá atrás, quando era bem jovem, até respondendo a pergunta anterior, né, do Vernon Maxwell, que foi um armador que jogou no Houston Rockets das antigas. Enfim, e naquela época onde o meu irmão torcia para o Chicago Bulls, né, que o Michael Jordan, tudo, eles ganhavam os títulos, e logo depois veio o Houston Rockets com o Hakeem Olajuwon, nossa, brincando ali no poste baixo. Então marcou muito, né, na minha cabeça, e dali então eu passei a torcer pro Houston. Mas o basquete de hoje é muito louco, né, e quando você tem um James Harden como franchise player ali, você tem de tudo no ataque e de nada na defesa, né? Pois é. E problemas inúmeros no vestiário, né? Que ele fez todo mundo Exato. embora. Mandou o Chris Paul embora, mandou o PJ Tucker embora, mandou o Westbrook embora, todo mundo ele mandou embora. Mandou o Mike D'Antoni embora, todo mundo ele chutou do Rockets. Ele acabou com a coitada da franquia. E o pior é que ontem, né, teve o primeiro jogo da final, o Suns e o Bucks, e aí tava lá jogando o Tucker pelo Bucks, o Chris Paul pelo Suns, e tava assistindo o Trevor Ariza. Então todos eles estavam jogando no Houston Rockets. E assim, né, foi só o Harden sair que o Rockets despencou. Então você deve estar bem chateado, porque essa temporada foi difícil, hein? Exato. E ele, olha, eu vou te falar, essa temporada agora que ele jogou machucado, né, esses playoffs, é louvável o que ele fez, entendeu? Apesar de estar bem abaixo, mas ele estava bem abaixo porque ele estava machucado. Uhum. E eu acredito cegamente que se tivesse ele mais o Kyrie ali, o Brooklyn estaria fazendo a final da NBA, até porque era uma equipe muito agressiva, muito aguda, estava muito difícil de ser marcada, e que as lesões realmente atrapalharam, e o Harden, a gente achando que não ia ter bola para todo mundo, ele se encaixou como poucos ali na rotação do time, e estava uma equipe perigosíssima, né? Ele se inspirou em você, Fulvio. Ele foi basicamente o líder de assistência da temporada. Então é isso, né, gente? Acontece. Mas como você falou, foram as lesões, e eu também acho que se o time tivesse completo, teria passado pelo Bucks, e bem mais fácil do que em 7 jogos. Mas essa temporada... Mas calma, o Rockets tem a segunda escolha, né? Segunda escolha? Eu acho que era a segunda escolha. A terceira é quem? Eu nem lembro mais. É o Cavs, é o Cavs. Pistons, Rockets, Cavs e Raptors. Tem a segunda escolha, dá pra pegar ali um Jalen Suggs, né? Um armadorzinho bom, vindo de Gonzaga. Mas aí deixa passar o Evan Mobley. Tá uma situação complexa ali do Rockets pra quem vai pegar. Vamos ver. A questão do draft é sempre... A gente já viu quantos atletas também entre os 5 primeiros e acaba não rendendo, né? Ou demora-se mais tempo. Mas estou torcendo aí para que o Houston faça uma boa escolha e esse atleta dê resultado. Carol, antes de você passar, só queria avisar o Fulvio, como ele é torcedor de São Paulo, que São Paulo, que está capengando no Brasileirão, fez 1-0, tá? Nossa, fez aleluia. 1-0. Vamos todos jogar a Série B juntos, gente? Se o meu time cair para C, né? Vamos fazer clássicos na Série B? Pois aparentemente ainda. É isso, viu, gente? Porque tá complicado. Tá difícil, viu? Aí vai ter Botafogo, Vasco, Cruzeiro. Vai ser incrível. Série B tá ótima. Nossa, é complicado. Eu não sei se o Fulvio percebeu, mas todo ano, assim, que tipo, o time tá indo bem por alguma razão, e tem alguma parada no meio do ano, por alguma razão, perde um monte de jogador, a gente sempre vai mal. Então, assim, é complicado a situação de São Paulo. Só precisava falar isso. Pode ir, Carol. Agora é a pior pergunta, né, Paola? Tá causando problema com nossos convidados, porque é para você falar 5 itens ou pessoas sem as quais você não vive e que definem quem é Magic Fulvio. Nossa, 5 pessoas? Aí. Pode ser item ou pessoas, qualquer coisa que você queira. Nossa, mas aí eu vou ter que tirar...
papai, mamãe, alguma coisa assim. Aí vai ser um... Pode ser Bom, família. É, Eu então, acho que o geral. Fulvio vai se envolver em brigas depois desse É, episódio. Gostamos. certamente os meus filhos é tudo para mim. Minha filha de Giovana, de 8 anos, e meu moleque Gabriel, de 2, são certamente a razão da minha existência hoje. É um momento único ser pai, e eu sou pai abençoado de 2 crianças maravilhosas. O basquete, que, nossa senhora, eu amo muito, muito o que eu faço. Aí foram 3, né? A gente vai Nossa. considerar seus filhos um só, pra te ajudar e te dar mais 3 escolhas. Eu achei que você ia aliviar, ia deixar os filhos com a bola de basquete só e o basquete só como 5. São 3 que vale por 5, não pode? Para eu não entrar em conflito, porque tem a minha esposa também, tem meus pais, em cima desse meu irmão. muro. Tá em cima do muro. Para com isso. Então vamos falar assim, meus filhos, que é um só, o basquete, a minha esposa, os meus pais, que é um só, e meu irmão. Pronto, aí tá completo. Pode ser assim? Os amigos do Pode. Fulvio podem ameaçá-lo, tá? A gente não tem nada a ver com Pode. isso, ele esqueceu vocês, tá? Reveja minha mensagem Pode aí. me ligar, pode me xingar. Tem prioridades nessa família. Tem prioridades pro Fulvio aqui. No próximo episódio, quando a gente chamar o Fulvio de novo, aí você já vem preparado, tá? Aí você anota os nomes que você deu Exato. hoje. No próximo, fala os próximos, tá? Não queremos Não, a confusões. gente vai pedir no próximo 10 camisas mais bonitas de toda a história da NBA. Pra ele pensar isso pra sempre. Já pensa então, vai se prepara para a próxima, né? Mas agora, para finalizar mesmo, a gente tem montado uma playlist, né? Foi a ideia da Naja aqui, com todo mundo que passar pela NBB das Minas. Por isso você vai ter a difícil missão de escolher uma música que te representa, e não, a gente não vai aliviar, não é para escolher 5 nem 3, é uma só, antes que ele já, né, Carol, a gente já se antecipa. Pode ser qualquer música que seja importante para você. Até agora já teve um pouco de tudo: pagode, sertanejo, Legião Urbana, The Weeknd. Então, escolha a tua. Pode ser apenas o cantor ou precisa ser a música? Aí, ó, já querendo, Ó. A música. Porque música porque eu tenho momentos, por exemplo, quando eu vou pra quadra, eu gosto de hip hop. Quando eu tô no final de semana em casa, eu vou fazer uma coisa, eu gosto de sambinha, um pagode, entendeu? Mas eu vou de, então, só pra não, eu vou de Zeca Pagodinho, então, que tem uma música que eu gosto muito, que eu escuto, Amor, Não Me Maltrate Tanto Assim, acho que é. Eu acho que é esse o nome da letra. Peraí, a equipe está procurando. Engraçado é que para todo mundo que a gente pergunta sempre vem essa assim. Eu sou de momentos. Não, todo mundo é de momentos, mas né, não burle. Todo mundo é, né? Amor, não me maltrate. Gostamos, Zeca Pagodinho, gostamos. Gente, será que eu adicionei na playlist certo? Acho que eu botei nas minhas playlists. Peraí. Bom, escuta também. Acertei, tá certo. Passou no teste. Passou no teste. Tá ótimo. Passou. Gostamos, Paula, né, Carol? aproveita que você já tá falando e já faz suas considerações finais, seus agradecimentos, tudo aí. Sim. Então a gente chegou ao final de mais um episódio desse podcast, com o São Paulo ainda vencendo, tá, Fulvio? Não sei como vai ficar até o final, mas por enquanto tá tudo ok. Certeza que depois vira, mas a esperança é a última que morre. Eu queria de novo, assim, não tenho palavras para dizer quando foi importante você ter aceitado o nosso convite, ter vindo falar com a gente, ter se aberto tanto. Você é muito simpático, muito mesmo. Acho que é aquela pessoa que dá para todos os tipos de amigos, sabe? Eu sei que seus amigos não vão ficar bravos com você, mas uma pessoa muito legal, muito inteligente. Vão sim. Não vão, Carol. Não estrague o meu momento aqui. Né? Você tem um QI de basquete absurdo. Você é uma lenda do nosso basquete. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter falado dessa forma que você falou. Continue arrasando em quadra, que você é incrível mesmo. O LeBron James mistura com o Federer. Até quando você falou de cirurgia de joelho ali, me segurei para não falar, porque o Federer também fez 3 cirurgias de joelho. Então, lá. Não. Eu já estou aqui completamente. Ai, tá vendo? Eu sou fulviezada, não sei. Eu essa palavra Ai, aqui. Paola, sério.
Próximo episódio, Paola não vai participar, tá? Vou chamar a Agatha pra fazer comigo. Paola foi demitida agora. Não, estou corada, então só muito obrigada, viu, Fulvio? Eu espero muito que você continue arrasando em quadra, consiga conquistar o seu sonho, ajude os jovens e todas as pessoas que jogam com você. Obrigada por tudo e fique pronto para um próximo convite. Muito legal, valeu pelas palavras, foi um prazerzaço estar falando com vocês. Pode me chamar a qualquer momento, que sempre quando a gente fala do basquete, né, o esporte que a gente gosta, as coisas, o papo flui, né, naturalmente, é uma conversa agradável, então vocês deixaram essa conversa super prazerosa para a gente ter, o tempo voou aqui para mim, então eu fico muito lisonjeado pelas suas palavras, feliz pelo convite, feliz pelos próximos convites, se Deus quiser, e falando desse esporte que a gente tanto ama, é muito bom, então valeu pela conversa de hoje e sucesso para vocês. Muito Antes obrigada de e você, encerrar, Carol. eu não queria falar porque é algo que a gente sempre fala quando termina os episódios, né? Entre nós duas. As pessoas mais fodas são as mais humildes, né, Paola? Com certeza. A gente vem percebendo. Não falando mal dos outros participantes, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Não, mas Não é isso que eu quis falar. Mas a gente vê que as pessoas que têm, assim, mais história dentro do basquete brasileiro e tal, e espera-se que tenha um pouco de resistência ou algum tipo de tratamento diferenciado, mas não é o que acontece. A gente tem se surpreendido muito positivamente. E é realmente isso que eu disse, as pessoas mais fodas são as mais humildes. Foi assim com o Neto, foi assim com o Marquinhos, foi assim com você hoje, então a Paola já falou tudo, eu não sei mais nem o que falar, eu conto agradecer. Foi um dos nossos episódios favoritos, é uma honra recebê-lo. E é isso, pessoal que acompanhou até aqui. Até a próxima. Ouçam todos os nossos episódios e nos sigam nas redes sociais. Tchau. Tchau, boa noite. Estamos todos fulviosados. É isso. valeu, pessoal. Encerro Valeu. com essa.